programa Hot Topics in Critical Care está sendo iniciado hoje. É representado por conferências mensais sobre temas que estão na fronteira da medicina intensiva e, por que não dizer, da própria medicina. E, para começar, nada menos do que falar da imunoterapia, que é uma forma de tratamento que está mudando a perspectiva do câncer. A imunoterapia, entretanto, traz complicações e o que vamos apresentar hoje aqui diz respeito à complicação mais frequente e grave da imunoterapia, que é a síndrome de liberação de citocinas, que é uma complicação que os intensivistas conhecem com outra denominação, de CIRS. Nas últimas 2 décadas, pacientes que se previa a morte por câncer não morreram. Nesse estudo recentemente publicado, se estima que só na América 3 milhões de óbitos por câncer deixaram de ocorrer nas 2 últimas décadas. A imunoterapia inaugurou uma nova era no tratamento do câncer. Associações de imunoterápicos, incluindo anticorpos monoclonais, mostram resultados impensados em várias formas de câncer, considerando alguns anos atrás. Esses resultados não são tão otimistas quando se trata da terapia molecular, que é chamada de Target Therapy. Deixa eu ver se o nosso apontador não mostra lá. Mas é a chamada Target Therapy, com resultados que são comparáveis à quimioterapia convencional, embora com menos efeitos colaterais. Esse quadro mostra a velocidade atual de aprovação pelo FDA de imunoterápicos para o tratamento de várias neoplasias. Desde que o primeiro imunoterápico, o ipilimumab, foi utilizado no ano 2000, até os últimos 2 anos, em vermelho, as bolinhas vermelhas correspondem à aprovação pelo FDA de imunoterápicos para tratamento de várias formas de câncer. Esse diapositivo da esquerda, ele compara imunoterapia com células imunoefetoras comparado à quimioterapia convencional na leucemia linfoblástica aguda. E no diapositivo da direita, células imunoefetoras são usadas no tratamento de linfoma não Hodgkin comparado com o transplante de medula óssea. Essas curvas são curvas de sobrevida de pacientes. A imunoterapia no câncer, ela utiliza 4 diferentes tipos de intervenções. A terapia molecular, que eu acabei de referir, a Target Therapy, é representada pelos inibidores de tirosina quinase, que são identificados pelo sufixo NIB. É o ibritinib, o axitinib, o ceritinib. Com alguma frequência a gente vê prescrição dessas drogas em pacientes neoplásicos. O segundo grupo, os imunoinibidores de checkpoint, representado pelos inibidores de PD-1, que é a proteína da morte celular programada. As células imunoefetoras, as principais são as TCRs, que são os receptores de células T, e as CARs, que são receptores de antígenos quiméricos. As TCRs, elas têm sido estudadas em tumores sólidos, mas a eficácia ainda está em investigação. Já as CARs são já liberadas pelo FDA. Esse nome comprido que está aí é o do Kymriah, que é utilizado em neoplasias hematológicas. E, finalmente, os anticorpos monoclonais, que incluem aí os inibidores de PD-1, são chamados MABs. O sufixo, são conhecidos pelo sufixo MAB. Bom, apesar dos resultados mostrados nos diapositivos anteriores, um percentual relativamente elevado de pacientes
desenvolve efeitos adversos. E uma boa parte desses pacientes acaba sendo internado na UTI. São 3 grupos de efeitos adversos. A reação de infusão, a reação à infusão, o paciente pode apresentar um quadro do tipo anafilaxia e ocorre durante a infusão da droga. Um segundo grupo, chamado on-target off-tumor, que é exatamente quando o antígeno tumoral é identificado em um tecido são. Geralmente, esses efeitos adversos, eles comprometem disfunção de um único órgão, às vezes cérebro, às vezes pulmão. E, finalmente, a síndrome de liberação de citocinas, que ocorre quando uma célula imunoefetora ou anticorpo monoclonal ativa exacerbadamente o sistema imune, levando a síris e, eventualmente, disfunção de múltiplos órgãos e óbito. Como eu já falei anteriormente, aproximadamente 75% dos pacientes que desenvolvem síndrome de liberação de citocinas acabam precisando de internação na UTI. Esse diapositivo mostra a ocorrência de síndrome de liberação de citocinas e neurotoxicidade associado às células imunoefetoras, no caso a célula chamada de CAR-T. Geralmente a síndrome de liberação de citocinas ocorre nessa primeira parte da curva e a neurotoxicidade é mais tardia. Até 25% dos pacientes que usam células imunoefetoras desenvolvem neurotoxicidade, a gente vai ver daqui a pouco, e desses 25%, metade deles apresentam formas graves de neurotoxicidade. Dos vários estudos que utilizaram anticorpos monoclonais e células imunoefetoras, se sabe que 1 de cada 4 pacientes apresenta síndrome de liberação de citocinas. E a síndrome de liberação de citocinas acomete todos os órgãos e sistemas, só que eles têm um espectro de gravidade, as manifestações atendem um espectro de gravidade. Por exemplo, no caso do sistema nervoso central, o paciente pode apresentar só cefaleia, mas ele pode evoluir dessa cefaleia para rebaixamento da consciência, afasia, convulsão, status epilético. No caso do coração, a gente já viu casos aqui na UTI, as manifestações iniciais, uma taquicardia, uma arritmia estável, mas o paciente pode chegar a choque cardiogênico. No pulmão, também já tivemos a oportunidade de experimentar aqui na UTI, desde manifestações desde taquipneia leve, responsiva ao oxigênio, até SARA grave e necessidade de ventilação mecânica. Nós mostramos aqui alguns anticorpos monoclonais, quais indicações e o tempo para a apresentação da síndrome de liberação de citocinas e a gravidade. Começando pelo mais conhecido, rituximab, que é usado não só para doença neoplásica, como para outras doenças reumatológicas e tal. A síndrome de liberação de citocina com rituximab, quando ocorre pouco tempo depois da infusão. Mas é menos comum quando usada em reumatologia, por exemplo, em doenças não neoplásicas. O muromonab é usado em reação enxerto hospedeiro, também está relacionado ao início precoce de síndrome de liberação de citocinas, mas geralmente a síris é leve. O dacituzumab, que é utilizado em mieloma múltiplo, já foi usado aqui na UTI, em pelo menos uma ocasião. A incidência de síndrome de liberação de citocinas é elevada e pode levar até a disfunção de múltiplos órgãos. E o trastuzumab, também bastante usado, câncer de mama, a ocorrência de síndrome de liberação de citocinas ocorre quando o tumor tem expressão elevada do oncogênio HR2. Qual é o quadro clínico? Os anticorpos monoclonais, eles estão associados a 2 tipos de reações adversas. As reações que ocorrem imediatamente após a infusão, são do tipo anafilaxia, broncoespasmo, angioedema, choque anafilático, e o tratamento é o da anafilaxia. Esse tipo de reação não ocorre com células imunoefetoras, porque células imunoefetoras são células do próprio paciente oncológico. Elas são retiradas, levadas para o laboratório e modificadas
geneticamente para serem transformadas em agentes antineoplásicos. As manifestações clínicas da síndrome de liberação de citocina, elas são semelhantes, tanto com anticorpos monoclonais como células imunoefetoras. Tem algumas diferenças que são importantes. Com anticorpos monoclonais, as manifestações surgem pouco tempo depois da administração. A gente viu lá o tempo do rituximab, né, 2 horas, e do outro 1 a 4 horas. Com anticorpos monoclonais, as manifestações surgem então precocemente. Também a síndrome geralmente se desenvolve após a primeira dose do anticorpo. No caso de células imunoefetoras, as manifestações são mais tardias, quando o início é muito precoce, traduz gravidade da síndrome. Então, como eu já falei, o que é comum, o denominador comum da síndrome de liberação de citocinas a todos os pacientes são manifestações constitucionais, né? Já tivemos a oportunidade de ver isso aqui na UTI. É febre, mialgia, taquicardia, o paciente que não está bem depois do uso do anticorpo monoclonal, geralmente. Mas que podem evoluir, então, para essas manifestações que nós já citamos aqui e que a gente vai apresentar melhor mais à frente. Essa é uma estratificação proposta pela Sociedade Americana de Doenças do Sangue e Transplante de Medula Óssea e que gradua em severidade, em grau de severidade, as manifestações da síndrome de liberação de citocinas e, o que é interessante, fala também a respeito da abordagem terapêutica da síndrome. Então, você tem de um grau 1 a um grau 4, nós não vamos ler tudo isso aqui, mas só lembrando, no grau 1 você tem manifestações leves, cardíaca, taquicardia, uma creatinina que se altera pouco e a conduta terapêutica nesse caso é observação, monitorização. O que se recomenda é que esse paciente, nessa fase, ele vai para a UTI, porque em poucas horas ele pode estar nessa fase aqui. E quanto antes você intervir terapeuticamente, maior a probabilidade de você ter sucesso. No grau 2 você já tem hipoxemia, mas que melhora com oxigênio, arritmia estável, a creatinina que já se eleva, tem coagulopatia sem sangramento e aqui já existe necessidade ou já existe indicação de intervenção terapêutica. O interessante é que o tratamento de síndrome de liberação de citocinas por anticorpo monoclonal e por célula imunofetora é feita com um anticorpo monoclonal, tá? O tocilizumab, principalmente esse aqui, esse primeiro, é utilizado para tratamento da síndrome, tanto no grau 2, quanto no grau 3, quanto no grau 4, sendo que no grau 3 você já vai ter necessidade, não está aparecendo aqui, da utilização de corticoide, a indicação é de dexametasona, e no grau 4, observem, necessidade de ventilação mecânica, choque cardiogênico, anúria com indicação de diálise, coagulopatia com sangramento. Então, nesse último grupo, no grau 4, tocilizumab e a indicação aqui é de pulsoterapia com metilprednisolona como complementar do tratamento. O que faz o ciltuximab aqui? Ele é uma alternativa ao primeiro, ao tocilizumab. Ele só é usado, o ciltuximab, se há falta de resposta ao tocilizumab. Diagnóstico diferencial. Devido à ampla gama de manifestações, diagnóstico diferencial envolve muitas situações. O que facilita o diagnóstico? O conhecimento da droga usada e o tempo da administração. Isso é um fator importante para você caracterizar a síndrome como devido ao uso do imunoterápico e não, por exemplo, o início de uma sepse, com o paciente fazendo CIRS por sepse. Se síndrome de liberação de citocina é suspeitado, o tratamento não pode ser retardado. Pela definição de sepse, do sepse 3, ou seja, infecção suspeitada ou confirmada, e 2 pontos no SOFA, a síndrome de liberação de citocina produz as mesmas manifestações e a infecção muitas vezes fica só no suspeitado. Muitas vezes
síndrome de liberação de citocinas mimetiza, inclusive, quadros de choque séptico. Então, se existe neutropenia e sepse neutropênica, antibioterapia iniciada e culturas solicitadas. Como a coexistência de síndrome de liberação de citocina e sepse não é rara, a gente entende com que paciente nós estamos lidando, neste caso, se existe só forte suspeita, deve-se iniciar o tratamento das duas situações. Bom, os anticorpos monoclonais, inclusive os inibidores de PD-1, que são considerados também anticorpos monoclonais, e as células imunoefetoras, eles produzem também neurotoxicidade. Nesse levantamento, o que se observa é de que pelo menos 1 em cada 6 pacientes desenvolve manifestações importantes de neurotoxicidade. E qual é o diagnóstico diferencial nesse caso? Com infecção do sistema nervoso central, em função do paciente com que a gente está lidando. E o exame do líquor, nesse caso, é imperioso. Nesse caso de neurotoxicidade, não se usa tocilizumab nem siltuximab, porque ele não atravessa a barreira hematoencefálica. O único tratamento é corticoide mesmo. A indicação é de uso de corticoide. E as manifestações são extremamente pleomórficas, mas muito frequentemente envolve a presença de afasia e de status não convulsivo. Todas essas manifestações que vocês veem aqui podem ocorrer, mas afasia e status não convulsivo são as mais frequentes e são também graves. Neurotoxicidade ocorre em até 80% dos pacientes que são tratados com células imunoefetoras, principalmente cáries. E as manifestações usualmente duram de 1 a 2 semanas, são reversíveis, mas as formas mais graves podem levar à morte. Tratamento, corticoide costuma trazer benefício. Neurotoxicidade também ocorre com PD-1. Aqui as manifestações mais frequentes são síndrome de Guillain-Barré e síndrome miastênica. Tratamento é o tratamento do Guillain-Barré e da miastenia. E a síndrome de encefalopatia posterior reversível, PRES, pode complicar o tratamento com anticorpos monoclonais. E o tratamento envolve, então, controle de níveis tensionais e suspensão da droga. Prevenção e tratamento se faz. Antes da administração de anticorpo monoclonal, recomenda-se pré-medicação com acetaminofém, antihistamínico e corticoide. Sabe-se que aumentar espaço entre doses, diminuir dose e velocidade de infusão em pacientes de risco, em pacientes que já apresentaram manifestações, isso diminui bastante a incidência. O tratamento da síndrome inclui desde observação e monitorização dos sintomas, admitir o paciente na UTI quando do início das manifestações pode permitir identificação precoce da piora e necessidade de mais intervenções. Tocilizumab é um anticorpo monoclonal que se liga a um receptor de interleucina 6. Todos os dois, tocilizumab e cetuximab, são utilizados porque são inibidores de interleucina 6. A droga é utilizada rotineiramente, como nós mostramos, nos grau 2 ou maior, e a dose é de 8 mg por quilo a cada 8 horas por até 3 doses. E o siltuximab é a opção quando o tocilizumab não funciona. Esses dois medicamentos estão disponíveis, eles são liberados pela Anvisa. Eles existem no Brasil com nomes comerciais diferentes. A dose é essa, quando você usa o siltuximab, é a dose única. Corticoide usado nas formas mais graves, nas formas muito graves, pulso. Outras intervenções terapêuticas têm sido testadas, mas ainda não em nível clínico. Existem vários antagonistas de interleucina 6 que têm sido testados em síndrome de liberação de citocinas. Tratamento da neurotoxicidade, nós já falamos que tocilizumab e cetuximab não atravessa a barreira hematoencefálica. Essa apresentação ela foi feita aqui, mas essa gravação é pelo fato de que o objetivo principal dos Hot Topics em Critical Care é a disseminação das informações que foram apresentadas aqui através do site da UTI do Hospital São Domingos. A nossa próxima
A apresentação do Hot Top já tem data, 20 de fevereiro próximo. A doutora Rosângela vai falar sobre novos antimicrobianos, o que eles afinal oferecem. Nós vamos ter ainda apresentações sobre oxigenação extracorpórea, inteligência artificial, racionalização no tratamento de sepse nos meses subsequentes. Então, uma vez por mês a gente vai ter essa apresentação aqui para gravar e distribuir através do site do hospital. É isso.